Graça e paz a todos os amados. Uma palavra de Deus para o nosso coração que se encontra em Lucas 19, versículo 1. A palavra de Deus fala a respeito de Zaqueu, um homem publicano, cobrador de impostos. Ele era chefe dos publicanos. Era um homem muito rico, a qual possuía muitos bens, muita prosperidade. Porém, eu acredito que era um homem que não tinha paz de espírito, era um homem infeliz, porque mesmo com toda a riqueza, ele não tinha Jesus. Certo dia, esse homem queria saber quem era Jesus. E ali a palavra disse que ele, por ouvir falar e por ver aquela multidão enorme, ele resolveu procurar ver quem era Jesus. E a palavra diz que ele, correndo adiante da multidão, ele avistou uma figueira brava e ele subiu naquela figueira para ver, porque Jesus ia passar por aquele lugar. E a palavra disse que Jesus, quando chegou naquela figueira, ele olhou para cima, vendo Zaqueu, ele disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. A palavra de Deus disse, amados, que Zaqueu desceu e levou Jesus para sua casa. Ali Jesus com seus discípulos, aquela multidões, que havia várias pessoas, entraram na casa de Zaqueu. E ali a palavra de Deus diz que Zaqueu serviu ali um banquete para Jesus, para todo aquele pessoal que estava junto com Jesus, que seguia Jesus. E a palavra do Senhor disse que quando Zaqueu estava servindo ali aquela multidão, aquele povo que estava acompanhando o Senhor Jesus, ali a palavra disse, amados, que muitos havia ali fariseus, saduceus, havia pessoas de outras religiões, havia pessoas ali, doutores da lei, pessoas que estavam ali por curiosidade, não porque queria compromisso com Deus, mas também para ver o que Jesus ia fazer, os milagres, o que ia acontecer. E a palavra de Deus diz que aqueles homens estavam ali somente para ver e para poder criticar até mesmo os benefícios, as coisas que Jesus fazia, porque eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E a palavra de Deus diz que Zaqueu recebeu Jesus, recebeu aquela multidão, servindo ali aquele banquete para aquele povo. Muitos começaram a julgar ali, a condenar a Zaqueu. E eles começaram a falar entre si, olha, esse homem é um pecador, é um publicano. Se ele soubesse com quem ele está sentado na mesa, ele não sabe o homem que é um ladrão, é um publicano, é um cobrador de imposto. E eles começaram ali a condenar a Zaqueu. E a palavra de Deus disse, meus amados, que Jesus estava ouvindo tudo aquilo, porque ele é o Cristo e ele sabe tudo, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe tudo que nós vamos falar antes que saia uma palavra da nossa boca. E a palavra de Deus disse que Zaqueu, olhando aquele povo, eu acredito que para Zaqueu foi um constrangimento muito grande, vendo aquele povo julgando, condenando, falando mal dele. E ele chegou até o Senhor Jesus e disse, olha, Senhor, eu quero dividir os meus bens, eu quero dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, se eu peguei algo a mais, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou dar em dobro aquilo que eu peguei, eu vou devolver em dobro. E Jesus ali se alegrou e disse assim, olha, verdadeiramente a salvação entrou nesta casa, porque esse também é um filho de Abraão. Esse é um filho de Deus. Louvado seja Deus. Amados, a palavra de Deus nos ensina, amados, que Jesus, ele perdoa, que não interessa o que você fez, o seu passado. Jesus, ele veio para buscar os que havia perdido, levar ao arrependimento, o conserto com Deus. Mas a palavra de Deus fala, meus amados, que há muitos que te julgam, te condenam por uma coisa que talvez você fez há muitos anos no seu passado. Hoje você é uma nova criatura, hoje você é um servo de Deus, hoje você é uma ungida do Senhor.
Senhor e você largou o teu passado para trás, mas mesmo assim muitos querem te condenar, querem te julgar, assim como estava julgando a vida de Zaqueu. Só que não importa o teu pecado que você fez, Jesus está aqui hoje para te abençoar, para mudar a sua história. Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua família, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua casa, a tua família inteira. O Senhor quer fazer algo novo na tua vida. Não importa o que você fez, desde que nós nos entregamos a nossa vida ao Senhor, nos arrependemos e fazemos uma nova aliança com Cristo, o Senhor, Ele nos perdoa e o Senhor, Ele nos abençoa, porque o Senhor, Ele veio para buscar e levar a Deus os que havia perdido. Mas a palavra de Deus fala, meus amados, que há muitos que estão perto de nós, até mesmo andando junto conosco, mas são pessoas que não têm compromisso com Deus, são pessoas que estão ali somente para falar mal, para criticar, para ver um ato seu, para ver o que você vai fazer para que ele possa te condenar, te pegar em alguma cilada, em alguma armadilha. Mas Deus é aquele que nos ajuda, é aquele que olha e vê tudo, e o Senhor, Ele contempla tudo, e Ele envergonha os nossos inimigos, nossos adversários caem por terra, porque maior é Deus na nossa vida. E o Senhor, Ele fala, meus amados, que ali havia muitos ali que só sabia criticar, só sabia falar mal, estava ali junto com Jesus, comendo a comida de Zaqueu, bebendo o vinho, a bebida de Zaqueu, e ainda estava criticando Zaqueu, estava falando mal de Zaqueu. Mas Deus, Ele é aquele que vê tudo, então não importa quem está falando de você, está te julgando, te condenando, porque Cristo é aquele que nos liberta, Cristo é aquele que nos dá nova vida. Muitos estão andando junto com a gente, muitos estão dentro de uma igreja fingindo de cristão, mas na verdade são lobos, são pessoas que não sabem ajudar ninguém, não sabem estender a mão, vive, carrega uma Bíblia, mas não vive o que está escrito dentro dela. São pessoas que só sabem criticar. Essas pessoas que estavam ali falando mal eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, porém não obedeciam à mensagem. Então eu quero dizer para você, meus amados, vamos estar firmes cada dia mais na presença de Deus, vamos estar buscando ali uma comunhão verdadeira com Cristo e procurando fazer a diferença, porque muitos estão aí para apontar os nossos defeitos, muitos estão aí para criticar, para condenar, mas Deus, Ele dá nova vida. Então, meus amados, que você não olhe para aqueles que ficam te apontando, te julgando, não, porque muitos estão dentro da igreja, mas não são cristãos. Muitos apenas carregam uma Bíblia, mas não vivem o que está escrito nela. Muitos falam de um Deus, mas na verdade nem eles conhecem esse Deus. Eles não vivem a lei do amor, a lei do perdão. Eles só sabem se colocar em lugar de juiz. E por que muitas vezes, meus amados, as pessoas muitas vezes não congregam, as pessoas não querem ir para a igreja? Por que as pessoas estão afastando das igrejas? Por causa de muitos que estão lá dentro, mas estão querendo fariseu. São pessoas hipócritas, são pessoas que realmente muitas vezes pregam a palavra, mas não vivem a palavra, não sabe ali dar a mão para o teu próximo, não sabe ajudar, não sabe perdoar, mas só sabe criticar, falar mal, condenar a vida das pessoas. Eu quero dizer para vocês, meus amados, que Jesus entrou naquela casa, Ele sabia quem era Zaqueu, Ele conhecia, porque até mesmo antes que Zaqueu pronunciasse uma palavra, Jesus chamou ele pelo nome e disse: desça depressa, Zaqueu, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Quem falou para Jesus que aquele homem era Zaqueu? Por acaso, meus amados, alguém tinha falado alguma coisa? Não. Jesus, Ele sabe de tudo, Ele conhecia Zaqueu, Ele te conhece, Ele sabe das nossas vidas melhor do que nós mesmos. Então, meus amados, mas muitos estão afastando as pessoas do Evangelho de Cristo, estão afastando as pessoas das igrejas. Hoje em dia está difícil seguir a Jesus, está difícil congregar nos ministérios. Por quê, meus amados? Porque em vez de você achar irmãos, em vez de você achar pessoas que realmente
seja cristão, que te estenda a mão. Muitos estão colocando as pessoas para fora da igreja. Muitos não sabem viver o evangelho que Cristo deixou, que é viver o amor, perdoar, para que nós também possamos ser perdoados, mas ajudar, levantar aquele que está caído. E muitos não vivem esse evangelho. Muitos estão vivendo para si mesmos. Muitos só buscam o seu interesse próprio. Muitos não ligam se o irmão está sofrendo para ajudar o irmão. A palavra de Deus diz que nós temos que ajudar. Nós temos que se compadecer com o nosso irmão, com a dor do nosso irmão. Se você, meu amado, está vendo o seu irmão sofrendo, ajude o seu irmão. Entra, meu pai, ali. Jesus, ele entra e faz a obra, porque Jesus, ele é fiel. Mas nós temos que ser verdadeiros adoradores, pessoas que realmente tenham compromisso com Cristo, que viva o verdadeiro evangelho de Cristo, porque muitos não sabem o que é a palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus. Quantos que diz homens, mulheres de Deus que está aí somente para criticar, para condenar. Muitos ali só sabiam condenar Zaqueu. Muitos às vezes está à tua volta comendo do seu pão, está ali bebendo da sua bebida, bebendo da tua água, bebendo do teu refrigerante, muitas vezes, mas está te julgando, te condenando pelas costas. Quantos só sabe apontar? Mas chegou a hora, meus amados, de fazer a diferença. Chegou a hora da gente dar as mãos, ser verdadeiros cristãos, porque Jesus, ele está vindo buscar uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja sem mancha. Se nós não se arrepender verdadeiramente, não tiver um conserto com Cristo, não tem como entrar no reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, que ministra a palavra do Senhor, você que tem igreja, que está cuidando das ovelhas de Cristo, seja um bom pastor, apacenta o rebanho de Cristo, porque você vai dar conta. Naquele dia o Senhor, ele vai chegar até você e ele vai querer saber o que aconteceu com as ovelhas. Então não seja lobo, seja pastor, seja pastora, apacenta o rebanho de Deus, haja com misericórdia, haja com sabedoria, ajude a levantar aquele que está caído, não fica olhando para o dinheiro, aquele que tem mais dinheiro no bolso, aquele que pode ajudar mais, porque no céu, meus amados, não vai entrar dinheiro, não vai entrar, meus amados, a prosperidade é só aqui, mas ela vai ficar aqui. Então nós temos que ajudar o nosso irmão, levantar aquele que está caído, estender as mãos para aquele que está precisando, agir com amor. Se você tem que possa abençoar, abençoa a vida do seu irmão, porque hoje, meus amados, está fazendo vergonha o evangelho de Cristo. Muitos estão brincando com a palavra de Deus e muitos estão, meus amados, também vendendo a palavra de Deus, fazendo comércio dentro das igrejas. Recebeu um dom, recebeu um talento para fazer a obra de Deus, está querendo vender. Começa a vender as coisas dentro da igreja, começa a vender até mesmo oração, começa a vender ali as campanhas, começa a fazer campanha pedindo tanto em dinheiro para que as pessoas possam receber a cura. Jesus, ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele disse que tudo que pedir no nome dele, crendo, receberemos. Então é pelo nome de Jesus é que nós somos curados, é pelo nome de Jesus é que nós somos libertos, é no nome de Jesus que as muralhas caem por terra, é no nome de Jesus é que nós somos vencedores, meus amados. Você não precisa pagar pela salvação, ela é gratuita. Você não precisa pagar para receber uma cura, você não precisa pagar. Quem paga muitas vezes, meus amados, é quem não conhece a Deus, quem não serve um Deus vivo, que gasta dinheiro com o que não presta. Mas nós que somos cristãos, somos servos de Deus, vamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo e parar de brincar com a palavra de Deus, porque muitos estão brincando, muitos estão aí, levando a palavra de Deus na brincadeira. Jesus não é brinquedo, Jesus é coisa séria. Jesus, ele tá buscando santidade, ele tá buscando verdadeiros adoradores. Ele vai ter um encontro com cada um de nós e ai de nós se fazer um dos pequenininhos dele se perder. Ele diz, ai daquele que escandalizar um destes pequeninos, será melhor que colocasse uma pedra no pescoço e se
atirasse no mar. Então, meus amados, toma cuidado. Você que é homem de Deus, mulher de Deus, que está diante do altar do Senhor para ministrar a palavra, para fazer a obra de Deus. Então eu digo para você, toma cuidado, porque Jesus não é Deus de brincadeira não. Jesus é amor, mas é fogo consumidor. E nós vamos dar conta dos nossos atos diante do Senhor. Então, meus amados, a nossa meta é o quê? É levar o povo a Cristo. É trazer o povo para Jesus. E como nós vamos trazer esse povo para Jesus? É mostrando o amor, a compaixão, a misericórdia, ajudando a levantar aquele que caiu, ajudando a caminhar aquele que ainda está devagar na caminhada, que você possa segurar nas mãos dele, para que ele possa caminhar, para que ela possa caminhar. Mas como nós vamos ganhar vidas para Jesus? Dando exemplo, é com um bom testemunho, você saber aonde você pisa o seu pé, é você, meu amado, ter uma boa reputação. Aonde você pisar os teus pés, você tem que ser conhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver que você serve um Deus vivo. É pelas suas atitudes, meus amados. Não é envergonhando o nome de Cristo, não é mentindo, não é explorando os cristãos, vendendo a palavra de Deus, não fazendo comércio. Não é desta maneira não. Jesus, ele não quer isso não. Olha o que ele fez com os cambistas dentro do templo. Ele derrubou as mesas, ele fez os animais sair fugindo do templo. Por quê? Porque o povo estava fazendo da casa de Deus casa de comércio, e ele diz que a igreja dele é casa de oração. Então, meus amados, que nós venha ter compromisso com a palavra de Deus, venha pagar o que deve, venha dar um bom testemunho. Quantos diz cristão dentro da igreja carregando uma Bíblia e envergonhando o nome de Deus, compra, não paga, dá um péssimo testemunho. As pessoas estão de olho na gente, está vendo tudo que você está fazendo. E como que as pessoas vão acreditar em você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, se você não dá um bom testemunho, se você não saber fazer a obra de Deus corretamente? Então, meus amados, que nós venha sim estar na presença de Deus com sinceridade, sem mentira, sem falsidade, sem hipocrisia. Meus amados, é tempo de nós vivermos o verdadeiro evangelho de Cristo. É tempo de nós nos consertarmos a cada dia na presença de Deus. Viver a palavra do Senhor, não só pregar, mas viver. Porque a palavra de Deus é que liberta, ela que transforma, ela que restaura. Então, meus amados, é necessário que nós sigamos a palavra de Deus, que nós demos ouvido à palavra, porque Jesus está falando todos os dias, a todas as horas, a todos os momentos. Mas nós temos que dedicarmos cada dia a nossa vida ao Senhor. Muitos não têm mais força para ir para a igreja, porque quantos chegam na igreja e são apedrejados, são caluniados, em vez dos irmãos dar as mãos, ajudar em oração aquela pessoa, só sabe criticar, só sabe falar mal. E quantos muitas vezes só tá olhando, você só é bem recebido se você tiver uma condições boas financeiras, se você tiver um bom dinheiro, você é bem recebido. Se você for simples e não tiver uma condição boa financeira, você não serve, você nenhum cargo você pega na igreja. Por quê? Por causa que aqui você, muitas vezes, o que acontece neste mundo é que você vale o que você tem, não o que você é. Muitas vezes as pessoas olham o que você tem, mas Jesus, ele conhece você pelo que você é. E Jesus, ele tem o melhor para a sua vida. Jesus, ele ama os pecadores, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, e ele quer que o pecador se arrependa e que se converta verdadeiramente como Zaqueu. Quantos ali estavam só para criticar a vida de Zaqueu? Quem ali queria dar as mãos, ajudar Zaqueu a sair daquela situação? Ninguém. Só havia pessoas para criticar, para julgar, para condenar. Mas graças a Deus que Jesus entrou na casa de Zaqueu e houve uma mudança, houve uma transformação, houve um arrependimento ali da parte de Zaqueu. Zaqueu se converteu ao Senhor Jesus Cristo, se arrependeu dos seus atos, e ali ele foi perdoado, porque Jesus, ele perdoa, mas muitas vezes o ser humano não perdoa, ele não vive o evangelho de Cristo. Jesus disse: se o teu irmão pecar e vier te pedir perdão, você perdoa 70 vezes 7, né? Louvado seja Deus. O Senhor, ele nos ensinou que devemos
sabemos perdoar. E muitas vezes, meu amado, nós só sabemos julgar, condenar. Então eu quero dizer para você que você verdadeiramente deve viver o evangelho de Cristo, dar um bom testemunho, dar um bom exemplo, que as pessoas possam se espelhar em você como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus. Porque hoje o que nós vimos muitas vezes é o mau testemunho, é pessoas fugindo da igreja, as igrejas vazias. Por quê, meus amados? Porque o povo não sabe pregar o amor e viver o amor. Muitas vezes ensina, mas não vive. E as pessoas, quando vai para a igreja, meus amados, entendem uma coisa: se as pessoas estão indo para a igreja nos dias de hoje, é porque está passando por luta, é porque está com problema no lar, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida familiar. Quantas às vezes a mãe está com o filho que está no mundo das drogas, ou quantas vezes o marido está bebendo, está fazendo coisas erradas, e a esposa está ali para buscar por ele, para que Deus venha salvar. E muitas vezes, meus amados, você líder que está aí na frente aí da obra de Deus, você não faz uma visita para aquela pessoa, você não vai lá levar uma palavra de fé para aquela pessoa, fazer uma oração dentro daquele lar. E como que você quer ganhar vidas para Jesus se você não faz a obra de Deus como deve ser feita? Mas muitos estão aí vendendo as coisas dentro da igreja, vendendo água ungida, é sabonete ungido, é tudo aí que diz que é ungido, mas na verdade a palavra de Deus não está sendo pregada da maneira que devia. O evangelho de Cristo o povo não está vivendo. Então que você venha viver a palavra de Deus, venha seguir o evangelho de Cristo, venha fazer a obra de Deus com santidade, porque a palavra de Deus diz que o caminho é estreito, a porta é apertada, que leva à salvação. Poucos são os que acharão, mas diz que larga é a porta e estreita, né, são a que leva à salvação. Mas fala assim que a porta larga que leva à perdição, muitos seguirão por ela. E a Bíblia diz que aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então toma cuidado, meus amados. Vamos viver o evangelho de Cristo. Vamos fazer a obra de Deus com sinceridade. Ama o seu irmão, independente do que ele foi, se ele é um ex-drogado, um ex-traficante, mas se ele se arrependeu e se converteu ao Senhor, todos merecem uma oportunidade, que nós venha dar as mãos, porque só assim nós vamos conseguir, com amor e com palavra, com sinceridade, é que vamos ganhar vidas para Jesus. Que você venha viver sim o evangelho de Cristo, venha fazer a obra de Deus com sinceridade e para de ficar usando a casa de Deus como comércio, para de ficar vendendo as coisas dentro da igreja, porque Jesus, ele não quer que faz a igreja dele de comércio, não. A casa de Deus é casa de oração, é casa de libertação, é casa de salvação. A meta nossa é pregar o evangelho de Cristo, é fazer a obra de Deus com sinceridade. É isso que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Então vamos viver a palavra de Deus, porque Deus, ele tem o melhor para mim e para você. Mas o que Deus quer, meus amados, é que realmente nós venha fazer a obra de Deus com amor, com sinceridade, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Então que você venha viver a palavra, em vez de você se colocar em lugar de juízo, de querer condenar, estenda as mãos e ajuda esta pessoa a chegar até Jesus Cristo. Não seja fariseu hipócrita, não siga Jesus só para querer se aparecer no meio da multidão, mas seja um verdadeiro cristão. Viva o evangelho, porque muitos seguiram a Jesus, mas seguiam somente para poder falar mal, para criticar. Muitos não estavam ali verdadeiramente como cristão. E quantos estão dentro da igreja e não estão vivendo o evangelho? Quantos estão envergonhando o nome de Cristo? Em vez de você apontar a vida do teu irmão, olha para dentro de si mesmo e procura você se consertar na presença de Deus. Procura você fazer a diferença, porque é isso que Deus quer de nós, que nós venha viver o evangelho com sinceridade. E o evangelho de Cristo é amor, é união, não é discórdia e nem confusão, não. Não é isso que Deus quer, não. Mas que nós venha sim viver em amor, em união com o nosso irmão e venha dar as mãos para que ele venha se levantar. Se ele está fraco, que ele venha se fortalecer através da tua vida, através da minha vida, ele venha alcançar o perdão de Deus. Porque, meus amados, se nós não agirmos com sinceridade, se nós não tivermos amor dentro de nós e passar o amor verdadeiro de Cristo para o povo, nós jamais vamos ganhar vida para Jesus. Para ganhar vida para Jesus é com um bom testemunho, é dando um bom exemplo. Então, que a tua casa
casa, a tua família seja exemplo. Que a tua vida, meu amado, esteja firmada no Senhor Jesus Cristo. Que você venha viver com sinceridade, sempre na palavra de Deus, fazendo o que é certo, o que é correto, porque é isso que Deus quer. Que Deus abençoe a todos os meus amados. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.